Existe uma frase dentro do mundo corporativo que diz o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser mudado. E foi entendendo esse conceito, essa frase, que eu apliquei ela realmente na prática na minha vida. Foi assim, inclusive, que eu consegui sair dos 85 quilos que eu estava pesando para os 70 quilos, uma meta que eu estimava bastante. Então, nesse vídeo, para tentar esclarecer o que significa isso, além de contar essa bela história, eu vou tirar os dois exemplos que me ajudaram muito. Mas antes de tudo, eu gostaria de desejar a você uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês aproveitem muito esse domingo que está começando por aqui. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E para vocês terem uma ideia de todo esse efeito na prática, como eu disse, essa meta dos 70 quilos foi algo que realmente me provou que essa frase ajuda muito. E a coisa mais engraçada de tudo, a coisa mais interessante de toda essa história, é que ela começou com uma coisa muito simples, com a minha coragem em subir em cima da balança e admitir que eu realmente estava acima do peso. Subir na balança e vi que eu estava pesando 85 quilos foi a primeira faísca para minhas decisões começarem a se tornar mais consciente. Eu me lembro claramente que algumas das minhas escolhas começaram a mudar depois que eu vi o número. Ou seja, só de ver a balança com aquele número que eu me assustava, eu comecei a tomar decisões mais saudáveis no dia a dia. Então, às vezes eu ia comer algum chocolate, eu deixava de comer. E só com esse ato de uma consciência, eu saí dos 85 para os 83. E, infelizmente, eu não me lembro do conceito, mas está presente dentro do livro Hábitos Atômicos. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, se chama efeito dominó, que é basicamente, como diz a própria palavra, aquele efeito do dominó caindo e puxando várias peças ao mesmo tempo. Depois que eu comecei a me pesar, eu aos poucos comecei a fazer mais exercício, comecei a tomar 3 litros d'água e, por último, não menos importante, comecei a correr. E, na verdade, o último passo foi a dieta com um regime mais intermitente, né? O jejum intermitente, o famoso jejum intermitente. Com isso, então, foi como eu falei, o efeito dominó que começou a gerar outras ações que, no final das contas, me gerou o tão objetivo que eu tanto almejava, os 70 quilos. Mas o ponto central de tudo que eu queria falar com essa breve história que eu contei para vocês é que nada disso, nada desse efeito bola de neve, esse efeito dominó que acabou sendo gerado, nada disso teria acontecido se eu não tivesse tido a coragem de subir na balança e admitir que eu realmente estava com aquele peso e que eu precisava providenciar mudanças para atingir o peso anterior. E não querendo descaracterizar a importância de começar. Afinal, até como diz o nosso querido Aristóteles, ele diz que o começo é mais que a metade do todo. Ou seja, é muito importante que você comece. Mas eu acredito que tão importante quanto começar seja você conseguir manter aquela constância. E o que eu quero dizer com isso tudo que eu estou querendo falar? Tão importante quanto você fazer um registro, o seu primeiro registro, é que você faça os demais. Dessa forma você vai acompanhando a sua evolução. Isso, para quem é apaixonado em gráficos, que nem eu, isso é uma forma excelente de você se motivar, ver que o seu objetivo está cada vez mais próximo e que as suas ações diárias estão gerando bons resultados, bons indicadores. E no caso, aqui entraria o segundo exemplo, como eu ia dizendo. E para vocês notarem como essa frase corporativa que eu falei para vocês se aplica em vários âmbitos da nossa vida, é só olhar para a sua carteira. Nosso querido dinheiro, ele tem a mesma performance. Muitas pessoas têm a impressão de que saber o quanto ganha, ou se tudo está terminando bem, de forma que você só faça um acompanhamento mental, é uma forma eficaz de você fazer a gestão do seu patrimônio. Mas infelizmente a realidade é que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. A gente poderia abrir uma hipótese de que talvez levar a vida desse jeito, ou seja, de cabeça, não seja das melhores performances que você pode ter dentro da sua vida. Então, para isso, existem sugestões, como por exemplo, você registrar os seus gastos numa caderneta. Exatamente, num caderno e anotando, de forma que você consegue acompanhar
de maneira mais trabalhosa, mas mesmo assim você consegue ter um acompanhamento do que está acontecendo com o seu patrimônio, o seu querido suado dinheiro. Existem outras pessoas que preferem ainda aplicativos. Por aqui, dentro do canal, nós criamos o método GFP, uma maneira bastante simples de você acompanhar os seus gastos. Para quem se interessar, querer entender um pouquinho melhor de como é que esse método que nós desenvolvemos por aqui pode te ajudar, estou deixando o link na primeira descrição para que você clique e saiba um pouquinho mais de qual é a nossa proposta. Então, dar o primeiro passo para a sua mudança, ou seja, aquela coragem de fazer a primeira medição, entender qual é a sua realidade. E nem um pouco menos importante, ao longo do seu progresso, fazer ainda a medição para acompanhar a sua evolução, foi a maneira como a regra corporativa, do que pode ser medido, pode ser melhorado, me ajudou pra caramba a sair dos 85 quilos para os 70 e bem como também sair da situação financeira não tão boa e partir para uma coisa mais estável, então realmente um crescimento de patrimônio. E entendendo quais são os requisitos que talvez seja interessante que você execute para assim atingir, ter uma chance maior que sua meta dê certo, uma boa pedida pode ser que você aprenda a criar planos com uma chance de falha reduzida, ou seja, você tornar o seu plano mais antifrágil. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse conceito, recomendo que você assista o vídeo da semana passada em que eu falei justamente sobre isso. Pessoal, por minha parte é isso. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Caso tenha te ajudado, não se esqueça de se inscrever. É um prazer enorme ter pessoas que buscam se desenvolver por aqui. Como eu disse, por minha parte é isso. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.